Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio deste podcast que ninguém ouve e quem ouve acha tremendamente entediante. Este é o Alone Talk. Hoje é dia 23/4/2024, são 6:30 da manhã e eu desafio você a acertar se eu estou indo dormir daqui a pouco ou se eu acabei de acordar. Você pode perceber que a minha língua está bem enrolada, como de costume, e aí, para aumentar as odds dessas apostas. Stay away, don't you invade my home. Best off if you hang outside, don't come in. Hoje estamos ao som do cover da música Who Can It Be Now, da banda Men's at Work, e estamos ouvindo uma versão cover, obviamente, você pode perceber, um cover feito pelo rapazinho chamado River Crombie. Não conheço este cara, acabei de conhecê-lo, na verdade, por esta música, não, essa versão maravilhosa. Essa música incrível e muito boa, que infelizmente eu não posso colocar a original, mas temos essa versão tranquilinha, calma, gostosinha, para colocar aqui no começo do podcast. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. Essa música que foi lançada como um single na Austrália, né? Ela foi lançada somente, não estava nenhum álbum nem nada. Foi lançada em junho de 1981. Um ano depois, essa mesma música alcançou o top 1 das paradas nos Estados Unidos. Então você pode ver que é uma música realmente que marcou época. Is it the man come to take me away? Why do they follow me? E você pode se comunicar com esse podcast que você está ouvindo. Se você quer mandar uma mensagem de sugestão, de crítica, ou xingar este apresentador que vos fala, ou mandar um relato, falar qualquer outra merda com o seu nome sendo dito aqui ou não, caso você queira, você manda um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Repetindo, alonetalkpodcast@gmail.com, e lá você pode mandar um e-mail e eu vou ler aqui no próximo episódio, tudo bem? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Devo avisá-los também que nós estamos disponíveis em diversas plataformas de áudio. Então você pode ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no Castbox, na Amazon Music e entre várias outras plataformas de áudio por aí na internet. Você também pode ouvir esses podcasts no YouTube, que lá pelo YouTube são 2 vídeos publicados por semana. É em formato de áudio, ou seja, fica uma imagem estática lá e você pode ir me ouvindo enquanto lava sua louça, enquanto arruma sua casa. E outro recado aqui para deixar claro para quem assiste pelo YouTube é que no YouTube eu estou colocando os episódios antigos. Então, primeiro eu vou colocar ali os episódios de meses atrás até chegar nos episódios atuais. Então, por isso que lá são 2 vídeos por semana, 2 episódios por semana, porque são os antigos. E aí quando chegar nos episódios atuais, aí a gente começa ali a postar 1 por semana, a não ser que eu fique milionário e comece a gravar mais episódios disso daqui. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Galera, caralho, eu tô virando um youtuber teen, né, agora, tô chamando galera. Puta que pariu, o que tá acontecendo comigo? Eu estou ficando louco. A real é essa, eu estou ficando louco, eu estou ficando completamente maluco, completamente biruleibe das ideias, por conta do estresse diário que eu ando sofrendo e que vai ser a pauta desse episódio aqui, dessa vez, tá? Cara, tô numa sequência assim de um estresse diário, um estresse crônico, um estresse constante, por diversos motivos, por diversas questões. Hoje eu tô, e o que é meio contraditório, né? Porque justamente hoje eu tô gravando esse episódio aqui numa calmaria um pouco maior, num momento aqui mais sossegado, com menos loucura, né? O episódio anterior e o retrasado também foram episódios ali que eu tava mais animado, gravei ali naquela euforia toda. Mas esse aqui eu tô mais relax, tô mais calmo, tô, cara, buscando, apesar de ter tomado 2,5 xícaras aqui de café, então eu tô explodindo por dentro, mas vou dar uma contida nisso. Se eu acabar me empolgando durante o episódio, é lucro, mas a real é que, cara, eu preciso de momentos de calma
momentos de silêncio. Estou gravando num horário em que a rua ela vai estar bem movimentada aqui perto de casa, então vai aparecer uns barulhos de trem, uns barulhos de ônibus, caminhão passando. Eu tentei dar uma isolada acústica aqui, mas não deu muito certo. Mas enfim, vamos gravar mesmo assim, tá bom? Estresse diário, cara. Tô me estressando muito ultimamente. Eu acho que assim, é meio viadagem da minha parte eu chegar aqui e falar: ai, o estresse ele tá acabando comigo, eu ando muito estressado ultimamente, isso tá me afetando. Porque, cara, sinceramente, todas as pessoas que eu conheço principalmente as pessoas que já estão ali naquela fase da vida de começar a trabalhar, começar a estudar, começar a resolver a vida, ou pelo menos tentar, todas elas vivem no mesma quantidade de estresse, né? A diferença é óbvio a maneira que você lida com ele, porque todas as pessoas têm que trabalhar, a maioria das pessoas tem que pegar trânsito, tem que pegar transporte coletivo lotado com pessoas fedendo, crianças gritando. Cara, esses dias eu peguei um ônibus e assim, cara, a alegria do operário dura pouco, né? Eu peguei um ônibus que ele tava vazio. E aí eu pensei, porra, que foda, né? O ônibus vazio, uma coisa extremamente rara. Aí é moto estralando, passando na rua, enfim. Aí eu pensei, porra, estourei no norte, né? O famoso jargão do brasileiro médio. Até que entra neste mesmo ônibus em torno ali de 5 a 6 pessoas. E essas 5 a 6 pessoas estavam todas juntas. E entre elas todas do sexo feminino, e esse detalhe vai ser importante lá pra frente, você vai entender o porquê. Todas elas do sexo feminino, 5 a 6 pessoas, 2 delas eram mais velhas, então tinham ali em torno dos seus 30 anos, e o resto era crianças, ou seja, tinham ali por volta de 4 crianças de variadas idades. Tinha uma criança de colo, tinha uma criança de mais ou menos 5 anos, tinha uma criança ali de uns 10, e uma outra um pouco mais velha ali, de uns 15 a 16, assim, mais ou menos, nessa faixa aí. Pelo menos é o palpite que eu tinha, mas é só para você ter uma ideia da diferença de ideias, da diferença de idades que essa galera toda tinha. Então, cara, o que acontece? Eu moro eu moro num bairro aqui que a condição financeira da galera que mora nesse bairro não é muito das mais, né, altas, assim, não é uma galera de classe financeira muito elevada, o que, preconceitos à parte, mas vamos ser reais, vamos ser francos, né? Normalmente essa galera de a galera vai me odiar depois de ouvir isso aqui, provavelmente, ou vai achar engraçado. Enfim, a galera de uma classe financeira um pouco mais abaixo ali da classe média alta, normalmente é uma galera que não tem lá muita educação. Sendo direto ao ponto, sem muita enrolação, a galera, eu vou fazer o quê, cara? É um fato. É um fato. A galera, quanto mais pobre, menos educação a pessoa tem. E isso leva ao ponto de que o que leva a diferença em questão de educação do brasileiro classe baixa para o suíço classe baixa também, ou classe média, em questões de educação, né? Se você entrar no YouTube e pesquisar qualquer vídeo da pessoa andando pelas ruas da Suíça, andando pelas ruas da Finlândia, transporte coletivo na Alemanha, transporte coletivo na Suíça mesmo, qualquer país da Europa minimamente desenvolvido, você vai notar uma questão, um ponto assim, uma característica muito peculiar, que é o tal do silêncio. As pessoas com o mínimo de educação entram num transporte coletivo e, sabendo que não tem o direito e que pelo menos seria muita falta de educação incomodar as demais pessoas naquele transporte, elas tomam para si a atitude do silêncio, né? Então elas entram no ônibus, colocam ali os seus fones de ouvido e ficam na dela, quietinho. Se for conversar, as pessoas conversam ali num tom de voz onde a pessoa que está ao seu lado consiga ouvir, e apenas isso, né? Esse é mais ou menos ali o que acontece. No Brasil é um pouco diferente. A pessoa entra no ônibus e acha que é normal, que é completamente aceitável, que é completamente ok você entrar num ônibus onde tem outras pessoas
e começar a gritar, começar a fazer uma barulheira, e aí bate nos bancos, e aí a criança começa a pular, e foi exatamente isso que aconteceu, cara. Essas 6 pessoas entraram no ônibus e começaram a conversar como se estivesse numa porra de uma festa. Eu entrei, eu achei que eu tava numa festa de criança, numa festa de aniversário, numa balada. Mas as pessoas têm que conversar gritando por causa da música alta. O que não era o caso, não tinha música alta e tinham pessoas gritando. E a criança berrando, cara. A criança via um carro passando e gritava, olha o carro ali. E aí, cara, a criança berrando. E as mulheres mais velhas lá que tava junto, as mulheres mais velhas, tava junto, cara, cagando pra criança. Elas estavam em outra vibe ali, conversando entre elas. E as crianças atacando o terror no ônibus. E o detalhe, que eram todas do sexo feminino, o que leva a ter aquele tom de voz um pouco mais agudo. Por sua vez, um pouco mais alto, né? E um pouco mais irritante. Então ali, cara, foi um pouco difícil. Eram sons agudos emitidos por pessoas extremamente altos, extremamente incômodo. E aí meu dia já começou levemente estressante, né? E isso foi só um dos episódios dos últimos dias aí, onde eu venho tendo um estresse diário muito considerável, cara. No trabalho tem sido bem estressante, tenho trabalhado com algumas horas extras aí, tenho trabalhado alguns dias a mais, o que não é estressante, o que já é estressante por si só, na verdade, né? Quanto mais você se põe em situações desse tipo, logicamente, consequentemente, você vai se estressar um pouco mais. E aí eu tô nessa. E aí junta também que, tipo, minha alimentação não tá das melhores, né? Por total desleixo da minha parte. Né? A questão de eu não tô praticando atividade física nenhuma, então não tem, né, nada que estimule a liberação dos hormônios do prazer, né? Tais como atividade física causa no nosso cérebro. Então, assim, a coisa está ficando complicada. E recentemente, cara, eu tive um surto de estresse, assim, um surto de loucura, de raiva, assim, que foi um negócio bizarro, assim, cara. O que acontece, cara? Eu, nessas de ir pro trabalho, saí do trabalho não, saí pra hora do almoço ali, pra hora do intervalo. E aí eu saí do ambiente do trabalho, fui pra uma calçada ali e fiquei ali dando uma descansada, olhando a rua, só dando aquela pausa. E eu estava com o meu cartão do banco no bolso, pois no caminho eu ia passar ali em uma loja, ia comprar ali alguma coisa, alguma coisa aleatória para comer, beber e tal. Acaba que eu sentei nessa calçada e esse cartão caiu do meu bolso sem que eu notasse. E percebi, sem notar, a perca desse cartão até o dia seguinte, onde eu ia sair de casa para o trabalho novamente. E aí, ao sair de casa e olhar a minha mochila para ver se eu tinha pego tudo que eu precisaria, o cartão para usar no ônibus e pagar a passagem, os documentos e tal. E aí fui procurar o meu cartão do banco. E aonde estava o meu cartão do banco? Eu não achei o meu cartão do banco. É aí que eu me dei conta que eu tinha perdido o meu cartão do banco pela terceira vez. Então, eu tô num banco específico e já é o terceiro cartão deste mesmo banco que eu perco no intervalo de, sei lá, uns 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, eu devo ter perdido 3 cartões. E foram todos mais ou menos na mesma situação. E aí, do momento, cara, que eu me dei conta que eu perdi o cartão, que eu olhei a mochila e ele não estava lá, e aí eu dei uma procurada nas coisas em volta, não estava lá, e aí eu já sabia que eu tinha perdido e que eu ia ter todo aquele estresse de ter que solicitar outro e cancelar ele, e aí o risco de alguém ter passado, pego o cartão e ter passado alguma compra, e aí ter que correr atrás e justificar que não fui eu e tal. Aí volta naquele assunto que eu falei, né, do último episódio, de que quando você passa por um medo, você passa por uma ansiedade, é basicamente seu cérebro te colocando numa situação futura que não existe, mas que por a sua mente se imaginar nessa situação, você é automaticamente colocado nessa situação, por mais que ela ainda não tenha chegado, por mais que ela ainda não tenha acontecido, e por mais que ela nem venha a acontecer, né? Então, por causa disso tudo, tive ali um pico de estresse absurdo, cara. E aí... E, cara, não foi tipo um estresse de porra, que merda. Cara, foi assim...
graças a Deus eu moro sozinho. Graças a Deus eu moro sozinho, porque eu tenho medo de como eu agiria caso houvesse outra pessoa na minha casa. Porque, assim, foi um negócio constrangedor, assim, constrangedor pra mim mesmo, assim, sozinho, e depois observando, né, a situação e refletindo sobre o que tinha acontecido. Foi um negócio muito bizarro, assim. Eu tô até meio envergonhado de dar mais detalhes, assim, mas era uma sensação, assim, cara, da respiração acelerada, sabe? A respiração ofegante e aquela vontade de quebrar alguma coisa, aquela vontade de descontar aquela raiva em alguma coisa, aquela sensação de estar quase explodindo de dentro pra fora, assim, aquela explosão vindo cara, da minha alma, a minha alma explodindo, e aí eu querendo descontar essa explosão, né, ter uma válvula de escape para essa explosão nas coisas ao meu redor, basicamente, né? Eu queria expor essa raiva nas coisas ao meu redor, quebrando alguma coisa, chutando alguma coisa, tacando alguma coisa na parede, né? Porra, cara, foi um negócio assustador, assim, tipo, eu já tive episódios parecidos anos atrás, assim, bom tempo atrás, assim. Na verdade, quando eu tinha, acho que por volta de 15, ainda na escola, assim, aconteceu uma situação que eu tive um surto de raiva, assim, muito grande. Vontade de quebrar as coisas, vontade de chutar as coisas, e como se isso fosse resolver, né? Mas é aquele ímpeto de descontar a raiva nas coisas ao redor. Eu tive essa parada, mas fazia muito tempo que eu não tinha. E aí, hoje em dia, eu olhava para essas situações anteriores que aconteceram e pensava, porra, eu era muito novo, né? Eu era moleque, essas coisas aconteciam porque eu não tinha controle nenhum sobre o meu consciente, sobre as minhas emoções, né? E aí vem aquele ego, né? De achar que, porra, eu sou melhor agora, eu me tornei uma pessoa melhor. E, de fato, melhorei muito em questão disso. Mas a gente nunca está a salvo, né? A vida é uma eterna caminhada sem linha de chegada, né? A linha de chegada da vida é o dia que você morre. Então, assim, nunca é o 100%, né? Não tem linha de chegada, não existe o total controle da mente. Talvez, assim, Jesus e Buda foram pessoas que alcançaram esse controle total da mente, mas nós, meros mortais, jamais chegaremos a isso. E eu achava que eu tinha chego. Até que eu tive esse episódio aí semana passada que me deixou assustado, me deixou preocupado. E foi meio estranho, assim. E aí, pesquisando sobre isso, pesquisando sobre que isso aconteceu, eu fui lá pesquisar para entender um pouco mais, né? Pesquisar sobre esses surtos, assim, de raiva, porque realmente, se for algo que começar a ser recorrente, eu vou começar a ter sérios problemas. Não só por descontar nas coisas ao meu redor, mas eu posso acabar descontando em pessoas ao meu redor que não tem absolutamente nada a ver com a minha falta de controle emocional, com a minha imaturidade. Mas fora isso, a desordem mental também, né? A desordem mental que isso pode me levar, a bagunça mental que isso pode me levar, né? Eu já venho aí há alguns meses tendo uma luta interna em combater procrastinação, ansiedade e controlar o meu flerte com o suicídio. Então, assim, a questão da raiva não pode se tornar mais um problema, né? Então, fui lá tentar cortar uma pela raiz pesquisando sobre o assunto. Acabei descobrindo que existe um negócio chamado Síndrome do Hulk. Síndrome do Hulk é basicamente uma explosão momentânea sem motivo real. Então, quando você tem uma explosão de raiva e ela foge um pouco do seu controle, e o motivo que causou isso é uma coisa que não é real, não é proporcional, né? Então, seguindo aqui a descrição, a pessoa ela sente raiva de maneira desproporcional e perde o controle dos seus impulsos, ficando agressiva de forma verbal ou até mesmo física. E foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? Cara, foi muito bizarro, assim, foi muito bizarro. Eu percebi que eu preciso urgentemente procurar um tratamento com um profissional da saúde mental, porque senão, cara, ou eu vou me matar, ou eu vou causar dano a objetos, ou eu vou causar danos a pessoas. E se eu tentar causar danos a pessoas, provavelmente quem vai sofrer dano real vai ser eu, porque eu
em qualquer briga com qualquer pessoa provavelmente apanharia, né? Então vai acabar sobrando pra mim, e mesmo que não sobrasse, eu estaria no erro e isso ia gerar um arrependimento, ia gerar, porra, uma frustração muito grande e vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve porque uma vez que você dá corda a qualquer tipo de sentimento, ele tende a retomar, né? Aquela coisa de você se identificar com sentimentos, se identificar com pensamentos que não são gerados por você, né? Que são gerados pelo seu subconsciente, pela sua alma, por seja lá como for a maneira que você quer interpretar. Quando você se identifica com isso, se torna uma coisa muito perigosa, cara, porque aí você acha que aquilo é você. Então, se eu tenho esse surto de raiva e eu não paro para refletir que foi um pensamento criado pelo meu subconsciente, que eu dei corda para esse pensamento e que eu expus no mundo físico algo criado pelo meu mundo mental, a tendência de se tornar recorrente vai ser perigosa, cara. Vai ser realmente embaçada. Porém, cara, eu tenho uma cisma em procurar tratamento com profissionais da saúde mental. Porque, cara, a gente mora no Brasil, né? Então, a gente sabe, a gente conhece as pessoas que são formadas nas faculdades do Brasil, né? Vamos ser bem sinceros. A gente sabe que o médico jovem que acabou de se formar, na maior parte deles, a maioria teve o semestre dividido entre estudos e a outra metade dividida entre chopadas, entre festas, entre bailes, funks e demais entretenimentos pedestres, entretenimentos apedeutas, né? Então, assim, é foda eu pagar R$200 numa consulta, R$150 numa consulta, para um cara que ele vai ouvir ou fingir que está ouvindo os meus problemas e vai falar o que ele leu num livro, né? Ele decorou o que estava escrito num livro, numa série de livros, e vai repetir aquilo que ele decorou para mim. Então, assim, eu tenho essa cisma, né? É claro que existem, sim, profissionais que vão te ouvir, vão usar aquilo dos livros só como embasamento, e com base na experiência e conhecimento que ele tem, ele vai realmente te dar uma orientação de acordo e que realmente vai ser... realmente vai ter alguma relevância. Mas, sinceramente, eu tenho esse pé atrás, sabe? Eu tenho esse pé atrás, e eu não tenho tanto dinheiro assim para testar 3, 4 vezes um profissional diferente até conseguir acertar um. Porque realmente consultas são caras, né? Tem os caras que trabalham de graça, mas aí também vem uma parte de preconceito da minha parte, e eu vou ser bem sincero aqui, eu não tenho por que mentir, né? Eu, sinceramente, quando se fala em profissionais da saúde, seja saúde física, mental, ou o que for, e de graça, fornecido pelo governo, principalmente, aí, cara, a chance de eu correr atrás é zero, assim. Não é zero, mas é muito próximo do zero. Assim, cara, num caso muito extremo e realmente necessário, aí eu vou lá e me arrisco a enfrentar um SUS da vida aí, porque é foda, cara, é foda. Esses dias eu vi uma notícia aí, cara, que a mulher, ela tinha uma fratura na clavícula e arrancaram o útero dela. Aí eu vou tratar com um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, do SUS, cara. Aí eu vou falar um pouco dos meus problemas, ele vai me diagnosticar com alguma coisa que não é, e aí me taca um tarja preta aí, e aí eu vivo à base de um remédio que vai afetar o funcionamento do meu cérebro por completo, assim. Eu realmente fico meio duvidoso, assim. E todo esse contexto, toda essa situação, estas reflexões que eu tive sobre esse episódio e sobre essa pesquisa rápida aí da síndrome do Hulk, que talvez eu tenha, espero que não, me fez pensar sobre uma pauta que eu queria trazer aqui também, que é sobre coisas que dão raiva, né, nas pessoas. E teve um episódio muito inusitado, cara, um episódio que, assim, a maioria das pessoas que estavam ao meu redor acharam uma situação bem preocupante, ficaram assustadas, ficaram preocupadas, né, ficaram em choque, mas eu achei... Não sei, cara, eu não vou mentir aqui, eu achei engraçado, eu achei
Eu achei engraçado porque não foi comigo, obviamente, eu não estava envolvido na situação, eu só assisti. Então eu achei uma situação bem engraçada e sabe aquela sensação de ver o circo pegando fogo? Eu vi o circo pegando fogo e me entreti com aquilo, que foi a situação que eu trabalho num bar que toca, vai um DJ lá, e aí o cara toca umas músicas, a galera vai dançando e coisa e tal, uma festinha lá. E num desses dias, tava o DJ lá tocando com toda ali a mesinha e tal, as paradinhas lá em cima, as caixinhas de som do lado. A galera dançando ali, curtindo um som em frente ao DJ. Até que um da galera, um dos clientes do bar que tava lá curtindo, dançando, bebendo horrores, acabou que num pico de adrenalina e alegria e empolgação, esbarrou nos fios que ligavam o equipamento do DJ nas caixas de som. E aí o som parou, porque o cara esbarrou nos fios, desconectou as paradas, desligou ali os equipamentos, o som parou. E aí, cara, sabe o surto de raiva que eu descrevi, que eu queria quebrar as coisas, e felizmente eu moro sozinho e não tinha a possibilidade de descontar em ninguém, então isso foi muito bom. Não foi o mesmo caso do DJ. O DJ, cara, porque assim, o cara ele já tava muito bêbado, ele tava muito empolgado, e o DJ já tinha, durante ali, enquanto ele intercalava tocar o som dele com dar esporros no cara, esporros leves, avisos, pro cara que tava dançando, para ele se afastar um pouco da mesa, porque ele tava muito próximo. E exatamente o que aconteceu poderia acontecer. Então ele tava lá falando várias vezes, fala, cara, vai um pouco pra lá, você tá quase esbarrando aqui, vai esbarrando os fios aqui, vai um pouco pra lá. E o cara ia, depois voltava, até que ele esbarrou e derrubou as coisas e desconectou tudo. E o DJ ficou extremamente puto. Ele ficou bravo pra caralho. Ele começou a xingar o cara, assim, o bar lotado, devia ter mais de 100 pessoas naquela porra. E ele ficou muito puto, e ele começou a dar um esporro, falando, caralho, cara, eu já te falei pra você se afastar dessa porra, pra você ir pra lá, que você ia esbarrar aqui nos bagulho, e o DJ falando, e aquele silêncio absurdo, né? A música desligou na hora que o fio desconectou, e na hora que o fio desconectou, o DJ começou a dar esse esporro, gritando assim, e cara, todo mundo em silêncio no bar, todo mundo em silêncio, olhando a situação, olhando o cara e olhando pro DJ, e olhando o cara e olhando o DJ, e o DJ dando esporro, xingando o cara de várias coisas maravilhosas. E eu achei uma cena linda, cara. Aquela cena. Porque assim, imagina, a minha visão, eu tava na parte do bar, de onde é preparado ali os drinks, as bebidas e tal. E essa parte que eu estava, ela fica na lateral, exatamente na lateral da mesa que tava o DJ. E então eu vi essa cena meio de lado, assim, e na hora que ela começou a acontecer, eu virei assim de frente e comecei a observar aquele contexto, cara. E era uma pintura renascentista, cara. Era uma obra de arte, aquela cena que era todo mundo que tava dançando enlouquecidamente, a galera pulando, a galera berrando, mão pro alto, fazendo não sei o que, gente se sarrando, rebolando, mostrando o cu. Aí do nada, todo mundo quieto, todo mundo quieto com cara de bunda, olhando pro DJ, pro cara que esbarrou no fio. E o cara que esbarrou no fio com a cara mais de bunda do universo, né? O cara que esbarrou no fio levando esporro e todo mundo olhando pra ele. Cara, assim, com certeza querendo sumir naquele instante. E aí os caras conseguiram lá arrumar. Foi uma cena maravilhosa, cara. E aí depois ele arrumou lá, os caras arrumaram os fios. O cara que esbarrou no fio simplesmente sumiu. Eu nunca mais vi aquele cara, ele simplesmente sumiu. Ele ouviu o esporro, ficou até o final. Ouviu tal como um filho ouve esporro do pai ou da mãe. Ouviu quietinho, ficou quietinho. E depois simplesmente sumiu. Não sei se ele ficou lá mais um pouco, mas eu não vi mais ele. O que faz todo sentido. E aí o show começou, cara. E a cena maravilhosa, né? Depois que o show retoma, depois do que aconteceu. Que é, cara, todo mundo fingindo que nada aconteceu. Mas você olhava pra cada uma das pessoas que estavam dançando novamente. E eu sabia, cara, que tipo, elas estavam
se esforçando para voltar a curtir o rolê. Sabe aquela sensação que você sabe, cara, tá todo mundo fingindo que nada aconteceu e todo mundo fingindo que vai voltar ao rolê, voltar a curtir, todo mundo se esforçando para voltar a curtir como se nada tivesse acontecido. Cara, assim, um clima maravilhoso, assim, um clima delicioso, sabe? Cara, não, alguém tinha que ter gravado aquilo, pelo amor de Deus, cara. Depois, cara, o DJ foi lá e se desculpou com o microfone lá e falou, não, acho que eu exagerei aqui e tal. Eu achei, não, cara, acho que você foi humano, você foi genuíno. Por 10 segundos, que foi o tempo que demorou aquele esporro, por 10 segundos ele não tava usando uma máscara, né? Porque o cara, ele vai lá fazer o show dele, tocar as músicas que não são dele, mas ele vai lá tocar as músicas e ele tem que botar uma máscara social, né? Sejamos francos. Ele tem que botar uma máscara social e fingir que ele tá bem, não importa o que aconteceu no dia dele, não importa se ele terminou com a mulher, se ele brigou com a mãe, se bateram no carro dele, ele tem que chegar na hora do show e sorriso no rosto, tocar a musiquinha, alegria, não sei o que, felicidade, vamos dançar, vamos curtir. Por 10 segundos, ele foi ele. Por 10 segundos ele expôs o que ele estava sentindo, que era raiva, que era estresse, que era frustração, cara, que era ódio por alguém. E ele foi lá e expôs, tirou aquilo de dentro dele e expôs para o mundo tudo aquilo que ele estava sentindo por 10 segundos. E depois ele foi lá e botou a máscara social de novo e fingiu que é uma pessoa bem-estar, que é uma pessoa bem-estar, que é uma pessoa bem astral, de bom astral, de espírito leve, né? E que talvez ele realmente seja, mas que durante o show ele tem que fingir que em nenhum momento da vida dele ele é uma pessoa com raiva, né? E aí, por 10 segundos ele demonstrou que, olha só, eu sou um humano, eu me estresso com algumas coisas, eu me estresso com idiotas que não ouvem o que eu falo quando eu peço pra se afastar da porra do fio. Foi essa a vibe que eu senti do DJ. Cara, o pior é que o cara é da hora, assim, tipo... Pelo menos as poucas ideias que eu troquei com ele, ele é bem suave, bem tranquilo. Realmente, eu nunca imaginei ver ele estressado daquele jeito. Por isso que eu achei tão incrível ter visto ele estressado daquele jeito, né? Eu não encarei aquilo como, nossa, olha só que absurdo, o cara tá puto. Eu encarei como, cara, tá um homem, e homem no termo humano, né, agindo como tal, agindo desfrutando, usufruindo daquilo que Deus colocou na mente dele, que é a válvulazinha do estresse, que é a válvulazinha, o mecanismozinho ali da raiva, né? E ele utilizando ele e assumindo para ele e o mundo que ele tem aquilo dentro dele ainda e que ele não é o tempo todo alguém que finge estar feliz, né? Vou dar uma pausa aqui porque tá começando a passar o trem e o microfone sempre fica uma bosta quando isso acontece, então vou dar um cortezinho rápido aqui e nós já volta aí. Muito bem, voltamos para apresentar depois de 10 minutos. Cara, na moral, eu preciso me mudar daqui, cara. Eu preciso me mudar daqui urgentemente. Ou fazer um tratamento acústico muito foda nessa casa, porque esse trem não dá, cara. Não dá, chuchu. Enfim, cara, fazendo a conclusão aqui, que é... Cara, às vezes, a raiva, o sentimento de raiva, ele é importante, ele tem a sua importância, mas ele precisa ser bem observado, né, velho? Ele precisa ser bem observado, porque senão você vai ter surtos absurdos de raiva e vai descontar em coisas que às vezes não tem culpa. No caso do DJ, sinceramente, o maluco lá que esbarrou no fio tinha muita culpa, porque ele realmente era um bêbado inconveniente, né? Mas enfim, cara, eu achei a cena maravilhosa. Eu achei muito incrível. Eu queria continuar esse episódio aqui, mas infelizmente já deu aqui mais de 30 minutos. E ninguém ouve esse podcast nem por 15 minutos. Então vou finalizar por aqui, tá bom? Eu voltei aqui só para finalizar o assunto, que eu achei maravilhoso. O surto de estresse do DJ, o surto de raiva que ele teve. Foi uma cena maravilhosa, não é que eu quisesse, não é que eu queira que as pessoas tenham surto de raiva. Ah, é porque não foi com você, por isso que você gostou. Não, cara, não é isso. Eu não torço para que as pessoas tenham um surto de raiva, mas já que elas têm, que eu esteja presente para assistir a cena e ver o comportamento das pessoas. Eu adoro esse estudo antropológico de observar as pessoas em um comportamento desconfortável.
É porque cada pessoa vai ter uma peculiaridade. Algumas pessoas estavam dando risada, assim como eu, outras pessoas já estavam comentando entre elas, outras pessoas estavam assustadas, outras pessoas estavam curiosas ali prestando atenção. Outras pessoas não souberam o que estava acontecendo e ficaram já querendo entender que merda aconteceu ali, que tinha um cara gritando com o outro, por que aquilo estava acontecendo. Eu gosto dessa parte, né, do estudo antropológico. Inclusive, cara, eu já comentei em episódios anteriores que talvez um dia eu estude até a psique humana, que é algo muito louco, assim, a maneira que o cérebro humano funciona, cara. Acontece uma coisa e essa coisa te gera uma corrente no seu cérebro que te leva a ter comportamentos, cara. O seu cérebro, ele reage a estímulos externos e cada estímulo externo vai gerar uma reação química no seu cérebro e essa reação química vai te fazer ter um comportamento X ou Y. E aí é muito louco, porque você pode ter o ímpeto de ter essa reação X ou Y, o comportamento de alguma maneira, porém, se você tiver ali o timing de observar esse sentimento chegando, esse comportamento chegando, esse ímpeto vindo, você consegue observar ele e dar uma amenizada, dar uma controlada. Não é sempre que, cara, ninguém aqui é Buda, ninguém aqui é, sabe, um jesuíta, mas às vezes você consegue ir melhorando. Tanto é que eu era um cara que achava que tinha um controle dessa parte da raiva e tive um surto de estresse, de raiva fudido aqui em casa. Mas enfim, cara, queria compartilhar este acontecimento comigo e este acontecimento com o DJ do trampo. Que estamos todos sujeitos a ter períodos mais estressantes, estamos todos sujeitos a ser mais afetados por esses períodos mais estressantes. Tem um cara buzinando aqui, velho. Caralho, cara. Puta que pariu, eu odeio esse lugar. Olha só o surto de estresse chegando. Olha só o estímulo externo gerando um comportamento. Cara, o cérebro humano é incrível, cara. E se você também já teve surto de estresse ou se você anda muito puto com a vida ultimamente ou já andou muito puto com a vida em algum momento da sua vida, da sua existência, mande um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Repetindo, alonetalkpodcast@gmail.com. Por lá você pode mandar histórias, relatos, acontecimentos, xingamentos para este podcast de merda com pessoas buzinando em frente à minha casa, tá bom? Então você manda lá e se quiser eu cito o seu nome aqui. Se você não quiser, você pode mandar um e-mail de forma anônima e eu mantenho o seu anonimato, tá bom? Mas manda lá, se comunique com o podcast. Entre no YouTube e veja os conteúdos de lá para que eu possa monetizar essa porcaria e ficar milionário com podcast. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê não, a gente se encontra, porque a gente não vai se ver porque é só áudio. Então a gente conversa. Não vai conversar também porque sou só eu que falo. Enfim, quarta-feira que vem a gente está de volta no Spotify, nas plataformas de áudio. E no YouTube estamos lá às terças e quintas. Vou tentar colocar lá terças e quintas, 2 vídeos por semana no YouTube. E nas plataformas de áudio toda quarta-feira, tá bom? Até a próxima, valeu e tamo junto.